Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja ministrando o seu coração nesta quinta-feira e que o propósito de Deus se cumpra de uma forma plena na sua vida, na sua casa, na sua família. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui com certeza uma fala de Paulo, bíblica, que está pontualmente abordando um assunto, mas que nos serve de uma maneira tão generalizada em tudo na nossa vida. Paulo está retratando aos irmãos seu relacionamento com o Senhor Jesus e aquilo que ele foi deixando para trás e a maneira como ele conseguiu enxergar à frente o propósito que o Senhor tinha na sua vida cumprir. E ele então diz aos irmãos que havia muitas coisas que ainda se cumpriria na vida dele, que ele ainda não tinha alcançado plenamente, mas que ele não abria mão de se alcançar, porque ele diz no contexto que ele queria que toda a vontade de Deus, a plenitude da vontade do Senhor se cumprisse na vida dele. E ele diz que quando ele julga que não havia alcançado, ele diz no versículo 12, mas eu prossigo para o alvo. Eu não desisto que todo o propósito do Senhor se cumpra e aconteça na minha vida. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então existem verdades espirituais aqui que servem de uma maneira generalizada para tudo em nossa vida. Desde a questão mais importante, que é espiritual, também a emocional, sentimental e humana, de trabalho, de objetivos de vida. Todas as vezes que a pessoa quer realizar algo, mas ela está com a sua mente presa em coisas que aconteceram e que já foram de alguma forma um impedimento, um bloqueio, uma paralisação na sua vida, um episódio, algo que aconteceu que traumatizou, que de alguma forma acometeu fortemente a sensibilidade da pessoa em qualquer aspecto. Se aquilo não for resolvido, a pessoa terá bloqueios a seguir em frente, a ir em frente. E Paulo, falando de relacionamento com o Senhor Jesus, de coisas espirituais, ele diz que ele já estava tinha esquecido, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O sentido da palavra aqui é, enquanto eu vejo as coisas que estão à frente de mim, enquanto eu vou conhecendo o propósito de Deus para a minha vida, eu me lembro de coisas que podem me travar, me segurar. Por isso que a expressão no verbo português está assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. O sentido aqui, enquanto vou me esquecendo, deixando coisas para trás, eu vou avançando. Enquanto vou avançando, eu vou esquecendo de coisas que ficam para trás. Por isso que eu consigo ir em frente. Você já viveu algo parecido? Está vivendo? Um propósito muito interessante para você em qualquer aspecto da sua vida, e óbvio que a gente sempre frisa aqui o espiritual, algo que você está vendo que é promissor, uma verdade acentuada que chegou, uma revelação, uma comunicação de Deus pela Bíblia, para um louvor, enfim, um fundamento da vontade de Deus, e aquilo despertou seu coração, despertou seu interesse, mas ao mesmo tempo você se vê preso a algo do passado, alguma coisa que aconteceu imediatamente antes desse momento e que de alguma forma te trava, te impede de não só crer,
mas de se envolver com aquela informação, com aquela revelação, com aquela verdade, e por conta de estar travado a alguma coisa que aconteceu, você não consegue ir em frente. São amarras que estão por detrás de nós, no sentido de nos prender, nos paralisar em algo que pode ser um ressentimento, algo não resolvido, algo que você não compreendeu, não entendeu. E ao invés de estabelecer uma resolução para aquilo e ir em frente, você fica sempre falando daquele assunto, porque está ressentindo, está ressentido, está com o coração preso naquilo, não conseguiu soltar-se. Isso sim, são impedimentos para ir em frente. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do passado já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então há um convite do Espírito Santo para olharmos para frente e desprezarmos, desconsiderarmos, esquecermos, deletarmos da nossa vida aquilo, porque nunca aquilo realizou o coração, nunca aquilo foi, depois de uma análise, uma bênção acentuada. Então por que ficar com o coração preso naquele episódio, naquela história? Porque ficando assim é um travamento, é um cárcere para muitas pessoas. E ainda que a pessoa diga: não, não é assim, não é bem assim, está todo mundo vendo que é, só a pessoa não admite. Eu quero dizer a você que existe um projeto lindo, um propósito maravilhoso do Senhor para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Falei ontem a você, quando Paulo declara: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque o morrer vai me dar oportunidade de celebrar tudo que eu, em vida, escolhi viver no Senhor. E após a morte, então, vem toda a recompensa de tudo que eu fiz por meio do meu corpo em vida. É isso. Mas a pessoa que fica presa a algumas experiências, algum travamento passado, e não se desprende para ir para um propósito, para ir em frente, como ele diz aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Me permita parafrasear: para avançar para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu quero aquilo ali que é o meu propósito, mas estou amarrado a coisas do passado. Nunca vou atingir perfeitamente aquele alvo. E se algum dia conquistar alguma coisa que é um propósito para a minha vida, mas estando com a vida, o coração, ou algo atado ao passado, nunca vou ser pleno naquilo que eu estou vivendo naquele momento. Eu poderia dar aqui muitos exemplos, vários exemplos, mas eu prefiro ficar com isso no plano panorâmico e genérico da nossa vida. Poderíamos falar de relacionamento, de casamento, de filhos, de trabalho e de muitas coisas, de obra de Deus, de obreiro da casa do Senhor, mas eu prefiro permanecer nessa visão panorâmica, estendida, para que você, orando, possa compreender o que Deus está falando ao seu coração. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.